Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui no perfil do Apostolado. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que não é assim tão atraente, né? Que às vezes é muito especulativo, mas que ajuda muito a vida cristã, né? Como que o nosso coração estende para Deus, né? O nosso afeto. E às vezes a gente não leva muito esse aspecto, né, em relação ao inferno. O que que tem a ver inferno, né, Carlos? Com afeto para Tudo com bem, Bruno? Deus. Tudo bem? Bem-vindo, Tudo boa bem. noite. Obrigado. Amém. Deixa eu só ver se os outros meninos chegaram aqui. Ó, o Alexandre. E vou pedir os meninos para solicitar entrar, porque por aqui eu não consigo fazer muita coisa. Aí. Hoje nós vamos conversar em grupo, bastante gente aqui, né? O Alexandre, o Carlos, o Alisson. E vocês vão ver que é uma coisa interessante do apostolado também. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo. Que a gente não só trabalha, né, a questão dos testemunhos, que são muito bons, são coisas que são histórias que nos enchem de alegria, né, que inspiram a nossa caminhada, mas também que a gente vai encaixando as nossas percepções teológicas junto ali do magistério da igreja em conjunto. Então a gente não só vem porque a gente se converteu, mas porque também a gente cresce junto, né? E é um prazer estar aqui de volta, né? Tanto tempo que eu não apareço aqui no apostolado. E é uma felicidade muito grande estar aqui hoje para conversar com vocês sobre isso. Cadê a Alisson? Oi, gente. Oi, Lídia. Ó, cadê o povo? Cadê a Alisson? E toda essa discussão, né, gente, começou quando nós estávamos lá stalkeando, né, o Fábio Salgado. A gente gosta de ver as coisas que ele posta, né? Todo mundo conhece o Fábio Salgado de Carvalho. E ele falou sobre o inferno, respondeu uma pergunta sobre o inferno, né? E assim, Alisson, seja bem-vindo. Agora estamos Muito completos. obrigado. Boa noite. Boa noite. E aí a gente estava vendo lá no Fábio, perguntaram para ele sobre se nós vamos ter, né, tristeza por saber que determinadas pessoas, talvez da nossa família, nossos amigos, conhecidos, estão no inferno. E ele respondeu com Apocalipse, né, dizendo que não, que lá no céu não haverá lágrima, não haverá luto, não haverá tristeza. E que daí a gente começou a discutir lá no grupo essa questão de saber quem está no inferno, o que, que é o inferno, por que, que não tem tristeza, né? O que, que é o céu também. Né? E por isso que tem a ver com afeto, por isso que tem a ver com amor, com relacionamento com Deus. E essa reflexão espelha na nossa vida. Né? Se nós amamos realmente a Deus, se nós queremos realmente a presença de Deus, e o que, que é o inferno nessa percepção católica, que é interessante, existem várias figuras para o inferno, né? Existe ali o nosso imaginário marcado por Dante, né? Existe o nosso imaginário de ex-protestantes, existe a negação do inferno, né? Que seria ali a aniquilação da alma. Muitas coisas surgiram lá no grupo do apostolado a respeito do inferno. E eu acho muito importante a gente conversar sobre isso. E os meninos é que vão conversar, tá? Hoje eu estou aqui só de mediadora, né? Buscando organizar os meninos, que são muito desorganizados. Estou brincando. A gente vai começar com uma oração. Eu vou pedir o Carlos, né, para rezar, né, para a gente poder começar essa live. E aí vocês podem ficar à vontade, garotos, para começar a falar sobre o inferno. Bom, vamos rezar então a oração de São Miguel Arcanjo, a minha sugestão, todos concordarem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe das milícias celestes, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos. Bom, vamos lá. Você quer começar? Não, eu só gostaria de contextualizar, como você disse, né, que essa ideia surgiu de uma postagem do Fábio, né? E o Fábio foi uma pessoa muito importante na minha conversão também. Eu aprendi muito com ele ali. E eu acho que levante a mão todos quem o Fábio ajudou. E o que deixou a mim, principalmente, que postei no grupo, e aí o Alexandre acabou, né, trazendo várias meditações muito interessantes, o Alisson me ajudando muito aí, foi sobre essa questão da consciência, de nós termos a consciência de que algumas almas do inferno estão no inferno, né? E se isso nos acarretaria alguma tristeza. Ele diz que não, né? Que na verdade nós teremos, né, plena consciência de que as almas do inferno sofreriam mais se fossem postas no céu. Então é isso que causou realmente essa perplexidade aí e gerou toda a conversa, né, a meditação no grupo, né? Sim. Se realmente, como que seria possível da alma no inferno, né, sofrer mais no céu, né? E na sequência o Alexandre trouxe algumas considerações aí, né, convido a compartilhar conosco, Alexandre, ou se você preferir a gente andar um pouco, voltar um pouco aí para falar sobre a necessidade, né? Você tinha sugerido isso, da gente falar sobre o porquê de falar sobre esse tema, né? Que eu acho que realmente merece aí uma abordagem prévia. Só para complementar, é interessante uma vez eu li que as almas, né, mesmo depois de verem a Cristo, porque a gente às vezes imagina que a pessoa vai para o inferno por um certo tipo de ignorância, né? E não é uma questão de ignorância, porque quando elas virem a Deus, elas vão odiar mais ainda a Deus, né? O fato de ficar comprovado que Deus existe, elas vão continuar amando a vida que elas levaram e essa rebelião vai aumentar. Então, não é que elas não poderiam ser felizes no céu, elas não vão querer o céu, né? Elas vão odiar mais ainda toda aquela santidade, tudo aquilo, né? Mas, Alexandre, pode falar, por que é importante, Alexandre, a gente falar sobre o inferno? Se no mundo hoje cabe, né, esse tipo de abordagem, se as pessoas estão, assim, receptíveis, ou se a gente tem que se preocupar, na verdade, se isso é receptível ou não, né? Qual é a importância da igreja em falar sobre o inferno? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, muito boa noite para vocês, né? Uma alegria estar aqui de volta às lives do apostolado. O tempo não tem me permitido muito isso. Estar aqui com a Bruna novamente, acho que já é a terceira ou quarta vez que a gente faz live juntos, né, Bruna? É sempre uma alegria. E é a primeira vez que eu estou aqui com o Carlos e o Alisson, que são muito queridos nossos, a gente sempre conversa lá no grupo. E eu creio que as principais motivações para se falar do inferno, eu acho que a primeira é a seguinte, é aquilo que está no catecismo, se vocês me permitirem aqui, no ponto 1036, eu estou com o catecismo aqui, certo? E lá no finalzinho, no ponto 1036, diz o seguinte: as afirmações da Sagrada Escritura, os ensinamentos da Igreja acerca do inferno, aqui que é o ponto, são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar sua liberdade em vista de seu destino eterno. Então, segundo penso, né, Bruna, Carlos e Alisson, a necessidade de falarmos do inferno é nos conscientizarmos da nossa responsabilidade enquanto seres que vivemos e fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos duas coisas, várias outras, mas duas coisas importantes aqui nesse ponto. Primeiro, a liberdade. Deus é um ser que cria, Deus é livre. Deus foi livre para nos criar e nós, à semelhança dele, também somos livres.
E, de certa maneira, semelhantemente a Deus, que é eterno, nossa alma também é eterna. Ela foi criada por um momento. Deus, ele não teve princípio nem fim. Mas alguma coisa disso nós também temos, que nossa existência jamais terá fim. Terá fim a nossa vida aqui na Terra. Então, a importância de meditarmos no inferno vem daí. Para onde nós vamos, caso nós escolhamos não amar a Deus? Se eu pudesse definir o que é inferno, embora o catecismo, lá no ponto 1033, ele define o inferno ao estado de autoexclusão definitiva e voluntária da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. Mas o inferno, assim, eu gosto de pensar no inferno, e é paradoxal isso, né? E Bruna já leu Chesterton, né? Acredito que os demais também. Quem é leitor de Chesterton não tem problema nenhum com paradoxos. Nenhum. É paradoxal que o inferno, na minha opinião, segundo eu penso, o inferno é a manifestação, isso vai doer muito ouvido aí, viu? É a manifestação da misericórdia de Deus para aqueles que não escolheram viver com Ele a eternidade. Deus manifesta a sua misericórdia, o seu amor para aqueles que escolheram viver com Ele no céu. E para aqueles que escolheram viver com Ele, mas que tiveram uma vida na qual não houve tempo de purgarem suas impurezas, que é o purgatório. Ambos são manifestações do amor de Deus. O inferno também é, por mais paradoxal que seja. O Papa Francisco falou numa de suas homilias, eu até mandei lá no nosso grupo, né, que o inferno ele não é uma condenação, ele é o resultado de uma escolha livre. E é importante nós meditarmos, termos a certeza, ou pelo menos não certeza absoluta, é muito complicado, mas termos uma noção razoavelmente clara de qual é o destino das almas que escolhem, repito, escolhem o inferno. A igreja fala em condenação, né, no sentido um pouco lato, mas no fundo é uma escolha livre, como foi uma escolha livre a escolha do diabo e dos seus anjos, da terça parte do céu, como fala lá no Apocalipse. Tem gente, Bruno, que tem peninha de quem está no inferno. É impressionante. Por que Deus não leva todo mundo para o céu? É simples. Quem está lá quer ir para o céu. Querem ir. E aí eu lanço... assim, as pessoas têm que entender o seguinte. E aí eu já, né, lanço aí a palavra para a gente meditar um pouco sobre isso. Quando Jesus fala para Pedro, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tal. Depois ele fala o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele não está falando sobre o inferno, o assunto não é o inferno, mas veja bem, qual sentido faria de Jesus falar em porta do inferno não prevalecer se a porta tivesse fechada pelo lado de fora? Se fosse só a gente abrir e entrar. É claro que não vai prevalecer uma porta assim. Então, se ele fala que a porta do inferno não vai prevalecer, é porque ela está trancada por onde? Pelo lado de fora? Não, é pelo lado de dentro. É pelo lado de dentro. E aí o Fábio Salgado foi muito feliz na colocação dele em dizer que os condenados do inferno estão lá por livre escolha. Seria muito pior para as almas contemplarem a Deus. Porque quando você contempla a Deus, você contempla a sua impureza. E aquilo te corrói. É que nem quando você está, quando você está na frente de uma pessoa que você reconhece que ela é muito mais pura que você e os atos dela lançam luz sobre os seus atos malignos, sobre aquilo que você faz de ruim. Você tende a ter repulsa daquela pessoa. É verdade. É assim com as almas condenadas em relação a Deus. Elas têm repulsa da presença de Deus. E Deus, por misericórdia, se afasta delas. Não completamente, como a gente vai falar aqui também. Mas, né, porque as almas continuam existindo. Elas têm o seu ser. Né, o ser que foi dado por Deus. Mas Deus retira delas a sua graça. Porque qualquer graça que Deus a concedesse só aumentaria o ódio dessas almas. Isso que é muito impressionante, né? Pode falar, Marcos. Não, eu falei do Alisson porque eu achei que ele fosse falar. Não, pode falar. Não, imagina. Fique à vontade, Alisson. Já falei. Olá, caríssimos, todos que estão assistindo essa live. Boa noite a todos. Né? Quando foi proposto a ideia de fazer uma live referente a esse assunto,
né, para mim foi algo muito importante, né? É um assunto que, primeiramente, para quem veio de um ambiente neopentecostal, dentro do meio evangélico, né, é um assunto extremamente espinhoso. O modo de evangelização nos meios pentecostais, ele tem o modo inferno ativado, né, 100%. Então, o que geralmente se ensinava nas escolas dominicais acerca do inferno é, olha, cuidado, você vai para lá se você não tiver, né, com Deus, sendo que existia, né, claro, a ideia de que quem vive no pecado, né, não será salvo, e quem vive no pecado vai para o inferno. Né? Existia essa ideia, mas não existia uma estrutura muito bem definida, como temos na igreja, né? Essa estrutura do pecado mortal, né? Uma coisa muito interessante que eu vi aqui no catecismo, né, que vai inclusive já afirmando uma posição da igreja contra uma doutrina protestante, né, que é até mesmo combatida nos próprios meios protestantes, que é a doutrina do supralapsarianismo, né, de que as pessoas são predestinadas por Deus ao inferno. E o catecismo, no parágrafo 1037, ele fala o seguinte: Deus não predestina ninguém para o inferno. Gente, para eu me desfazer desse posicionamento foi muito difícil, né? Mesmo após a minha conversão, abrir mão, né, desse pensamento de que Deus ele não predestina ninguém à danação eterna, né, para mim foi muito difícil mesmo, né, porque embora a minha igreja fosse, a minha denominação que eu fazia parte, fosse uma denominação bem sortida de doutrinas, ninguém sabia se era calvinista, arminiana, era um pouco bagunçado, né, a gente aprendia que Deus é quem determinava o fim de todos, ou a condenação eterna ou a salvação eterna. Então, para mim foi muito difícil entender o inferno como a misericórdia, como o juízo de Deus. E eu me lembro que esse foi o primeiro ponto, né, que eu bati de frente junto com o nosso diácono Jefferson, né, falando para ele dos meus escrúpulos, né, que eu era uma pessoa que eu era extremamente, ainda tenho problemas com escrúpulo, mas graças a Deus eu tenho vencido de fé em fé. Né? E uma das causas do meu escrúpulo era a minha visão negativa de Deus, de um Deus punitivo, de um Deus raivoso, né, de um Deus que predestinou quase todo mundo antes de nascer para o inferno, né? Então eu tive que lutar contra essa visão que eu aprendi dentro do meio neopentecostal, uma mistura de calvinismo, arminianismo, uma mistura bem né, maluca, né? As doutrinas do arminianismo e do calvinismo, elas são bem definidas no meio reformado, mas nos meios neopentecostais e pentecostais é bem bagunçado. Né? Então, assim, foi muito difícil. É uma carola de coisas, é uma mistura de coisas, né? Então, assim, para mim foi muito difícil quando o Jefferson falou para mim que o inferno é a misericórdia de Deus, que a gente tem uma falsa ideia de que misericórdia e juízo não se aplicam juntos, são duas coisas distintas, e não é. Né? A misericórdia de Deus é um juízo de Deus sobre todos nós, como o irmão Alexandre falou, né? Que até mesmo a condenação daqueles que escolheram não amar a Deus é uma misericórdia de Deus para com eles. Eu fiquei extremamente, né, estupefato quando eu li aquela mensagem, né, que foi colocada no grupo. Elas sofreriam. Ô, Alisson, mas explica pra gente. É uma questão de misericórdia, porque essas almas sofreriam mais em contato com Deus, com a visão beatífica, digamos assim, né? Então, não ter essa visão é misericórdia de Deus mesmo. E outra coisa que eu acho interessante é pensar que a questão da condenação, né, porque a pessoa escolheu aquilo, é uma prova, né, nas escrituras, na teologia, de que o arbítrio realmente é livre, de que Deus respeita o fato de que você não ama e não quer ficar perto dele. Entendeu? Então eu acho que é uma prova, assim, de que Deus não condena. Porque se Deus... porque assim, as pessoas acham, como você falou, que são coisas diferentes, misericórdia, juízo e esse tipo de coisa, mas Deus não foge do seu próprio caráter. Deus é misericordioso. Então, de alguma forma, condenar a alma ao inferno é um ato de amor, de misericórdia. Como, né? Como que isso se dá? Exatamente por causa da liberdade que Deus nos deu. Porque
se nós fôssemos seres destinados a amar a Deus, não seria amor, seria uma programação robótica, né? Então só existe amor mesmo com liberdade. E Deus nos dá essa liberdade para que a gente ame de verdade a Ele ou o rejeite. E esse respeito pela liberdade é que nos leva, né? Se nós não amarmos a Deus, nos leva ao inferno, que é esse estado de separação, né, dos santos e do próprio Deus. Então, assim, foi uma coisa difícil, Bruna, né? Para eu poder aceitar essa visão de misericórdia, né? Foi uma coisa que eu não aceitei facilmente. E isso me acompanhava nos meus escrúpulos, né? Meu Deus, eu pequei, né? Eu estou em pecado e agora, se eu morrer agora, eu vou para o inferno, né? E sempre desesperando da misericórdia divina. Exatamente porque existia essa confusão, né? Confundindo a misericórdia de Deus com outra coisa, né? E a misericórdia de Deus é juízo, é justiça, né? Lá no parágrafo 1038, fala o seguinte, olha: a ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Essa será a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. O juízo final, né, o inferno, a existência do inferno, é uma prova da justiça de Deus. Isso para mim também foi uma outra coisa, né, que eu gostaria que os irmãos também explanassem, né? Porque quando o Jefferson falou para mim, olha, a existência do inferno, o inferno existe porque a justiça de Deus, porque Deus é justo. Peraí, como assim? Né? Como é que pode existir uma coisa tão ruim, né, para justificar a justiça de Deus, né? E, enfim, eu queria que os irmãos também pudessem falar para que eu não falasse muito o tempo inteiro, né? Eu estou, né, tentando ser mais resumido para ver se todos conseguem, né, contemplar os assuntos, se a gente consegue falar tudo. Pode falar, Marcos. Não, vamos lá. Não, acho o seguinte, acho que existe uma questão também que sempre me impressionou, né, sobre o ponto da eternidade, né? Como que pode ser eterno, né, uma punição eterna. Só que a gente está num mundo material em que o tempo e o espaço, né, se delimitam aqui nesse mundo material, né? São realidades físicas, né? Nosso corpo material, ele vai perecer. Tudo que é material perece, né? Tudo que é físico passa. Só o que é eterno é o espírito. Então, no momento da morte, realmente a nossa forma, a forma da nossa alma vai ser definitiva, né? Ela vai sair desse plano físico de tempo e espaço para o tempo da eternidade mesmo. Ali não há mais tempo, propriamente dito, para se transformar, para se conformar a Cristo, né? Então, quando você busca se conformar sua alma à alma de Cristo, você está o amando, respeitando a estrutura da realidade criada por Deus. Como o Alexandre falou, Deus, ele é livre, onipotente, ele criou tudo por mera liberalidade, ele não tinha obrigação de criar nada nem ninguém, ele criou por puro amor, ele é o próprio amor, né? Então ele criou tudo e de acordo com a sua vontade e de acordo com uma estrutura própria da realidade, com uma ordem própria. Com a queda, realmente o pecado entrou e houve uma desordem, né? O pecado é uma desordem. E quando pessoa, né, quando eu me recuso a aceitar essa ordem, isso é uma rebelião contra a própria realidade das coisas, a própria realidade da estrutura da realidade, né? E nesse sentido, você está rejeitando quem te sustenta na existência, no ser, né? Deus, como o Alexandre falou, ele não vai deixar de estar em todos os lugares, inclusive lá no inferno. E isso que é um pouco chocante, mas o amor de Deus, né, como a fonte do ser, a fonte da existência de tudo que há, ele está em todos os lugares nesse sentido, né? Então, mesmo lá no inferno, Deus, ele é amor, ele não muda a natureza dele porque uma pessoa o rejeitou. A pessoa está longe de Deus por livre vontade, e isso na hora da morte, a forma da alma dela, ela é definitiva realmente, saiu do tempo, entra para a eternidade, como a Bruna falou, só vai piorar isso aí. O ódio a Deus só vai se cristalizar de um modo definitivo. Não é mais possível que ela se arrependa, né? Pelo contrário, ela vai odiar a estrutura. Né?
E ele vai continuar sustentando Né, essa alma Carlos? na Ele vai existência. sustentar, né? Ele vai sustentar a existência Sim, da alma, porque ele a sustenta alma existe, tudo que até mesmo existe. aquelas que o odeiam, Sim, ele vai continuar sim, sustentando. é isso. Deus, ele sustenta tudo. Os bons e os maus, enfim, tudo que existe. Não sei quem disse que se Deus pudesse dormir, tudo entraria no nada, né? As coisas deixariam de existir. Então, Deus, ele está pensando em tudo, simultaneamente que existe. Ele está sustentando as coisas na existência, inclusive nossas almas. E na eternidade, essa escolha é definitiva. A pessoa fala, Senhor, eu não quero. Ela fala nessa vida já, né? Com as escolhas que ela faz, se rebelando contra a estrutura da realidade posta por Deus, Deus que criou isso aqui. Então, nós temos uma margem de liberdade de escolha, claro, mas nós não temos o poder de criação, de ir contra a realidade imposta por Deus, né? Criada por Deus. Se nós fizermos isso, vai ter esse conflito, esse atrito que vai nos gerar realmente um afastamento de Deus cada vez maior, uma rebelião cada vez maior, que se cristaliza na alma morta em pecado mortal, que morre, né? A pessoa que morre em pecado mortal, essa alma realmente ela vai escolher ir para longe de Deus, e Deus vai sustentá-la na existência no inferno, e o fogo do inferno aí é o próprio fogo consumidor de Deus, né? Acho que foi o irmão Alexandre que falou, que citou São Isaac, eu acho, São Isaac o Sírio, que é venerado lá na igreja ortodoxa. Ele diz que o amor de Deus é o fogo do inferno, e é isso que as pessoas que estão lá, as almas que estão lá, odeiam. Elas não querem ser amadas por Deus. Elas odeiam essa ordem que Deus criou, elas não querem. Eles, né? O castigo o Deus é fogo, do amor. Fogo consumidor. Deus é fogo. Ele é... Esse fogo Isso é muito o Espírito Santo batizará. O Espírito muito Santo interessante aquele texto que fala, né, que Jesus vem para batizar com fogo. Tem sempre uma discussão sobre o significado desse texto. Aí fala, Jesus, ele vai vir para batizar com fogo, vai purificar e não sei o quê. E aí você fala assim, que o mesmo fogo, né, é amor para um e é condenação para o outro. Excelente. Pessoal, eu queria até compartilhar com vocês, né, que por um tempo, compartilhar com todos, por um tempo eu flertei bastante com a doutrina do aniquilacionismo, né? Eu passei um tempo flertando com algumas doutrinas estranhas na época que eu estava interdenominacional, passeando entre uma denominação e outra, né? Exatamente porque geralmente no protestantismo a gente não tem essa visão de que o inferno ele é o amor de Deus, né? Dentro principalmente do pensamento adventista, né, que prega o aniquilacionismo, o inferno é mau. E como todo mal será destruído no final dos tempos, né, eles dizem, uma das bases do aniquilacionismo é que o inferno, como Deus vai destruir todo o mal, não faz sentido haver um inferno, porque o inferno é mau, né? Então, quando compreendemos que o inferno ele é o amor, é a misericórdia e é a justiça divina, né, a doutrina aniquilacionista ela cai por terra, né? Aqui no Catecismo, no parágrafo 1040, no finalzinho, fala, olha que coisa interessante, o juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que seu amor é mais forte do que a morte, né? Vejam que coisa profunda, né? Então, uma coisa extremamente interessante, né? E um outro comentário também com relação ao que o irmão Carlos falou, né, sobre a alma, sobre a eternidade, uma coisa que muitas vezes a gente não cai dentro de nós mesmos, de uma realidade que é muito séria, né? Quando o ser humano ele morre, ele passa pelo juízo particular e a alma dele já é condenada. Mas no juízo final, a carne, né, essa carne nossa aqui, ela ressuscitará junto com a alma, né? E na condenação eterna não vai ser só a alma, não vai ser o corpo também que vai ser jogado, né? Então a gente se esquece muitas vezes, a gente pensa que é só a alma que está condenada eternamente, mas a ressurreição final ela existe exatamente para que não seja condenado somente a alma, mas o corpo também, né? A alma é eterna, mas o corpo ele perecerá junto com a alma, né, no lago de fogo, que é a condenação eterna. Isso é uma outra coisa muito importante, porque que às vezes a gente se esquece. Né? O pecado participa, o corpo participa do pecado. Quem peca é a alma, mas o corpo participa, né? E também tem aquela ideia do fato de que a ofensa que o pecado, né, causa à santidade de Deus, a santidade de Deus é eterna. Então a punição por uma ofensa tem que ser eterna também, né? Então
É um É estado. impagável. Se, Não há se Deus é sofrimento que eterno e pague. ofendi a bondade eterna, Não há sofrimento terreno que pague essa ofensa. Se você sofrer todos os tormentos possíveis nessa terra, você não pagará nenhum único pecado cometido. É impossível. Por isso que foi necessário realmente o sacrifício do próprio Deus, que também é eterno, né, o de Cristo, para reparar uma ofensa que você está ofendendo o sumo bem, né, o bem infinito. Então, realmente, isso exatamente. se liga com a questão do pecado e mostra que realmente a questão do pecado é séria, né, uma questão muito séria. Por isso que Sobre essa as nossas questão da... mortificações não são as nossas mortificações, né? As nossas penitências, elas só encontram validade, né? Quando nos unimos a Cristo, porque Sim, sozinhos a gente, essas não vale nada. penitências que a gente faz, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um jejum que a gente faz, isso não significa absolutamente nada se a gente não fizer tudo isso ligados a Cristo, confiados em Cristo. Porque aí sim, né, nós estamos participando daquilo que realmente nos salva, que é o sacrifício perfeito de Deus, né, do Filho de Deus. Exatamente. Sobre isso aí que vocês comentaram agora, sobre nós participarmos dos sofrimentos de Cristo, é importante a gente lembrar lá de João capítulo 3 do Evangelho, quando Jesus disse para Nicodemos, olha, um só homem foi aos céus, que é aquele que desceu aos céus. Se a gente for pensar bem, tá? Só existe uma pessoa salva em toda a existência humana que se chama Jesus Cristo. Nós somos salvos por participarmos da vida dele. Pelos Como méritos. São Paulo disse, completa em minha carne e pelos méritos dele. Exatamente, Carlos. Completa em minha carne os sofrimentos que faltam a Cristo. Não é porque falta lá, porque Jesus faltou alguma coisa. Não, porque ele quer que isso seja feito em mim também. Certo? Então, um só se salva. Um só se salva. Sobre essa questão da eternidade da pena do inferno, isso foi algo que me incomodou também, o Alisson. Eu já tive um período em que eu frequentei a igreja adventista. Eu não costumo falar isso nos testemunhos, né? Porque foi um período muito curto, 1 ano mais ou menos. Eu ainda era meio pré-aborrecente, então, pré-aborrecente você não considera muito essa parte da vida. Mas foi muito legal aquele período, né? Não quero ser ingrato. Mas eu também me enamorei com essa doutrina. Mas depois depois de muitos anos, eu comecei a pensar. Veja, o nome aqui são meditações sobre o inferno. Então eu vou meditar junto com você. Eclesiastes capítulo 3 diz: tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo disso, tempo de casar, No final, no versículo 11, é que diz o quê? Mas, Deus deu tempo para tudo. Mas Deus colocou a eternidade no coração do homem. É como se dissesse o seguinte: olha, o homem tem muita coisa aqui, mas essas muitas coisas não bastam ao coração do homem. Não bastam ao coração, à alma do homem, porque a alma do homem é a imagem e semelhança de Cristo, é a imagem e semelhança de Deus, do Deus eterno. Então, é natural que haja um anseio eterno na nossa alma. E é natural que a recusa livre, propositada e plenamente consciente dessa satisfação eterna gere em nós uma pena, uma ausência eterna. E que queime. Porque o que queima no fogo do inferno? Queima no fogo do inferno, gente, é o seguinte: é o fato de que você tem uma alma, e como o Alisson bem colocou, né, depois do juízo vai ser corpo e alma, ambos dados por Deus. Então você tem um ser que, em última instância, é sustentado por Deus. Mas você negou a fonte do ser. Você escolheu não ter satisfeito na sua alma a beatitude para a qual você foi predestinada. Então isso vai te gerando um ódio. Eu lembro uma vez alguém falou o seguinte: se uma mãe tivesse um filho, tem um filho e vá para o inferno, meu filho, com 5 minutos de inferno, ela vai odiar esse filho. Porque aquilo gerou uma abertura na alma dela que nunca mais vai ser satisfeita. Nunca mais vai ser satisfeita. O ser dela não é preenchido. E ali há a consciência plena de que você livremente recusou esse ser, essa satisfação. Isso gera aquele remorso
que é simbolizado por aquela figura bíblica, que é o verme que corrói, é o remorso que corrói, é algo ruim. Parece tudo muito etéreo, muito abstrato, tá? Mas eu gosto sempre de dar uma analogia, especialmente quando eu falo para jovens e adolescentes, que é o seguinte: todo mundo teve aquela fase na vida de adolescente, pré-adolescente, aquela coisa toda, onde existia uma pessoa que você não gosta dela. Não sei por quê. Eu tive gente assim, né? Tive essa fase, todos nós temos. Então faça um esforço, a nossa audiência, faça um esforço para lembrar. O que acontecia com aquela pessoa que você não gostava, que você sentia repulsa da presença dela, quando ela fazia algo de bom para você? Você gostava? Você agradecia? Não. O que você sentia? Você sentia mais ódio ainda. Você sentia mais repulsa ainda. Pois bem, gente. Chamava, né? Essa pessoa dissimulada, pessoa falsa, sabe? Dissimulada. Você Provocação. Você cria motivos para odiá-la. Exatamente. Então, veja, todo mundo tem essa experiência. Todo mundo. Então, assim, isso é mais motivos para você detestar mais ainda a pessoa. E Deus, cara, você no inferno, você sabe, não, ela me deu, mas eu disse não a vez inteira e eu vou continuar dizendo não. E aquilo gera um calor, um ódio. Quando você está com muita raiva de alguém, é isso que você sente, ódio, um calor. E é daí que vem a imagem do fogo do inferno. Não que não exista o elemento físico no inferno. A gente não nega isso. Mas a origem do fogo do inferno, a gente tem o costume, eu até falei isso lá no dia que a gente bateu o papo lá no grupo. A gente tem o costume de achar, o fogo é um negócio que está lá. Eu estou aqui. É só eu me afastar e o fogo diminui. Não, querido, no inferno não é assim. No inferno, o fogo está dentro da sua alma. Onde você vai, o fogo está queimando. Santa Teresa de Ávila, em um dos escritos, ela falava que numa visão que ela teve no inferno, veja bem, gente, Santa Teresa de Ávila, não é safado aqui falando. Ela falava que sentia um fogo imenso queimando dentro dela. Isso é o fogo do inferno. Isso é o fogo do inferno. É o fogo do não. É o fogo da negação plena, livre, bem consentida e eterna da negação do ser. Porque o ser só encontra sua satisfação na plenitude do ser. Me permitam encerrar aqui essa reflexão. Eu sei que eu estou falando muito, mas é porque cabe aqui, senão depois pode ficar fora de contexto. Eu lembro uma vez que eu li, eu gostava, quando eu era mais novo, eu sempre fui meio nerdão, né? Tipo aqueles gordinhos, joga videogame, aquela coisa toda, lê revista em quadrinhos, então. Eu fui dessa vibe aí, né? E eu me lembro de ter lido uma revista, eu não me lembro se foi aquela série do John Constantine, pessoal da DC Marvels aí, né? Deve lembrar, tem um filme lá com Keanu Reeves. Eu não me lembro se foi John Constantine, mas eu acredito que sim. E numa das histórias em quadrinhos, eu não vou usar a história em quadrinhos para embasar uma crença no inferno, só para vocês, a partir dela, utilizar aquilo como uma imagem mental do que é a negação do ser. E a ausência da plenitude do ser naquela alma que está no inferno. A pessoa morreu. Foi para o inferno, nessa história em quadrinhos lá. A pessoa morreu, foi para o inferno. E tinha lá o demônio da guarda. Porque o anjo da guarda, né, voltou para o céu. Tipo assim, cara, você não quis, então tchau, volta e, né, vai, né. Estava lá o diabo da guarda. E aí o diabo da guarda olhou, lá, aquela imponência, né? Que é anjo, né? Demônio também é anjo, né? Tem natureza angelical. Olá, tudo bem? Céu fulano, muito prazer, nós te recebemos, vem cá. Aí entraram numa porta, eu não me lembro agora se tinha um elevador, uma coisa do tipo. Foram lá para uma espécie de quarto, tinha uma sala, aí tinha aqueles colchões assim, uma mesa cheia de vinhos, aquela coisa toda, né? E aí ele olhou. Ah, tá. Antes disso, o camarada perguntando, né? O demônio da guarda, o que você fez? O que você era? Ah, eu era uma pessoa muito rica, desfrutava muito dos prazeres, eu sempre fui um homem de gostos requintados, aquela coisa toda. E, tá, legal, beleza. Desceram lá, chegaram nesse lugar muito bonito. Estava cheio de mulheres lá, todas mulheres lindas, assim. Aí o demônio da guarda falou, pois bem, essa é a sua cela do inferno. O cara olhou e falou, opa, é isso aqui que é o inferno? Não me avisaram isso não. Opa, beleza. Aí, né, demônio, língua dupla, falou, tá bom. Pois bem, ele começou a se aproveitar daquilo. Veja bem, gente, não é a historinha que é o importante, é a conclusão que eu vou tirar.
começou a aproveitar daquilo, o tempo foi passando, o tempo, né? Aspas. E aí ele via que ele não conseguia se satisfazer com aquilo. Várias mulheres, e ele bebendo, e parecia que nunca... imagina você beber água e não perder a sede. E aí ele foi bebendo aquilo e fazia lá, praticava aqueles atos lá com as mulheres. E de repente ele perguntou pro capataz, pro demônio da guarda. Falou, meu amigo, eu tô aqui... Meu amigo não falou os outros nomes. Falou o nome lá da entidade. O que está acontecendo? Eu estou aqui, eu não consigo encontrar satisfação. Aí o cara olhou para ele e falou assim, uai, meu filho, aqui você tem tudo que você sempre quis na vida. Você tem todos os prazeres. Você foi o inferno. Conclusão. Ele teve, nessa história que eu encerrei, conclusão, ele teve ali a satisfação de tudo que ele sempre quis, mas ele não tem a plenitude, o motivo para o qual o prazer deve convergir, que é a plenitude em Deus. O prazer sexual tem a sua plenitude em Deus, que é você viver aqui no tempo e espaço, o amor divino, que é o amor que criou o universo. O amor do casal deve ser um representativo disso. O amor sacrificial. Então, no inferno é isso, né? É a ausência total daqueles prazeres. E aí, na história em quadrinhos, depois o cara começou a gritar e ficou ali o resto da eternidade. Então, só para vocês, eu conto essa história para vocês sentirem o que é isso. É uma escolha livre. Só para terminar, Carlos. Não, desculpe, depois pode ficar à vontade, desculpe. Não, tô tranquilo. Então, assim, nós aqui sentimos às vezes, veja, não caiamos naquela besteira que muita gente fala, infelizmente católicos, que é o seguinte, o inferno é aqui. Não, querido, o inferno não é aqui. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Tá? Não foi para você. Então para de falar isso, por favor. Né? Mas, aqui na Terra, assim como nós temos pequenos, não vou usar um termo muito bom, pequenos aperitivos do que é o céu, por exemplo, nós católicos, quando comungamos em estado de graça, aquilo ali já é algo que nos remete ao céu. Nós temos aqui também em vida atitudes que podem nos dar uma espécie de aperitivo do que é o inferno. Que são os nossos pecados mortais. Que é a recusa livre da graça. É a vontade livre, determinada, consciente de você pecar. Nós já sentimos algo disso aqui. Quando nós morrermos, é isso que vai se solidificar. Não tem como voltar atrás. Você consegue fazer uma dieta sem fazer caminhada, parado, deitado no sofá? Não, né? Seu corpo tem que se mexer. Para que a sua alma, né, seja corrigida nessa questão da gula, o seu corpo tem que se mexer. Né? Tem que ter uma ação integral da sua pessoa, corpo e alma, para que a sua alma mude. Então, se não tem mais corpo depois da morte, como é que você vai mudar? Então, aquilo vai ficar solidificado. Então, meus irmãos, é importante, assim, essas coisas, desculpa, eu falei muito, mas é importante que nós tenhamos ciência de que o inferno é um resultado livre, de escolhas livres que nós fazemos e que nós podemos sentir pitadinhas dela aqui, nessa vida. Mas, Alexandre, só 2 pontos em relação ao que você falou. Primeiro, sobre a história, né? Eu acho que é uma aula do Luiz Gonzaga de Carvalho, Gugu, acho. Que ele faz uma descrição do inferno, que são aquelas almas ligadas a este mundo pela intensidade dos seus desejos, só que sem corpo nenhum para satisfazê-los. Né? Quanto mais é um estado da alma apegado, né, a este mundo, eu não me lembro de forma tão profunda, né, que esse sofrimento dela é proporcional à intensidade dos desejos materiais que essa alma ainda possui, mas que não podem mais ser satisfeitos porque eles não terão corpo. Né? Então, assim, é aquele loop infinito ali, mais ou menos na história que você contou. Né? E o segundo ponto que eu queria só destacar com relação ao modo como nós vivemos nessa terra, né? Como você disse, essas pitadas, né? de céu, de inferno, e vários santos falam que geralmente as pessoas, como elas vivem, elas vão viver nesse mundo, né? Elas viverão a eternidade também. É muito difícil uma pessoa viver separada de Deus a vida inteira e ao final da vida, né, realmente tem que ocorrer um milagre, para ocorrer uma contrição perfeita,
uma conversão ali no último momento, né? E acontece, nós sabemos que o Senhor é poderoso, opera esses milagres, não estou negando isso não, mas é realmente algo para a gente amadurecer e pensar, meditar, né, na nossa responsabilidade, como o irmão Alexandre deu aí no catecismo, né? É uma responsabilidade, algo sério que a gente tem que levar em conta, né? Ô, irmão, Exato. eu estou falando sobre isso. Então, Alisson, só para fazer um adendo que eu deveria ter feito durante a minha fala, tá? Já passo para você. Mas assim, Alexandre, mas você falou da alma não mudar e tal, mas nós não vamos ter um corpo depois da condenação? Sim, querido, nós vamos ter um corpo. Só que é o seguinte, o que é o inferno? É aquele momento, né? O inferno é aquela condenação que Deus olha, é como se você, independente de ter corpo ou não, ainda que você recebesse a graça divina para mudar, você não vai querer mudar. Então não adianta ter ou não ter corpo. Não vai querer. É simples assim, como esse exemplo bobinho que eu dei da pessoa que chega perto de você, faz bem para você. Cara, quanto mais ela fizer bem, mais você vai negar e mais você vai odiar. Então com Deus é assim. Tá bom? Para desmistificar aquela ideia de que Deus vai ignorar o possível arrependimento da pessoa do inferno. Tipo assim, mas se a pessoa chegar no inferno e chega lá e se arrepender do que ela fez na terra, Deus vai ignorar o arrependimento dela? Elas vão estar implorando para ir para o céu? Não. A Bíblia fala que as pessoas vão pedir que as pessoas vão pedir amor, mas arrependimento não. Né? Arrependimento não, Os demônios também não podem se arrepender mais. Tem gente que... Inclusive no livro de Apocalipse, né, a gente encontra passagens que falam claramente daqueles que vão blasfemar contra Deus, quando a besta ela emergir do mar e tudo mais. Né, a gente fica se perguntando, meu Deus, como aquelas pessoas, veja que coisa interessante. Quando eu leio o livro do Apocalipse, fico pensando, essas pessoas estão tendo um vislumbre sobrenatural, porque são coisas que, né, embora a linguagem seja simbólica, para muita coisa ali tem coisas que são reais. Né, são coisas que vão acontecer de fato, né, apesar da igreja ter um pensamento mais preterista do livro de Apocalipse, tem coisas que vão acontecer. E eu fico perguntando, meu Deus, essas pessoas vão ter uma visão real do mundo espiritual acontecendo, das coisas acontecendo, né, como está na Escritura, né, como o próprio Cristo falou, né, até os terremotos, fome, guerra, e essas pessoas, ao invés de se converterem, elas vão blasfemar contra Deus, vão blasfemar, né, como diz lá em Apocalipse, contra os santos do céu também, né? A gente vê lá claramente sobre isso. Uma coisa que eu queria falar, né, que inclusive terça-feira à noite a gente teve uma live sobre suicídio aqui no Instagram, junto com o Marcos Vinícius, que é do apostolado em Pernambuco. Né? E ele citou, a gente estava falando sobre o suicídio e o inferno. Né? Se todo suicida, ele vai para o inferno. Eu fiz até uma enquete, né, no Instagram do apostolado. E ele citou, né, uma frase, né, uma palavra do Curardás, né, que é o São José Maria Vianney, né, João Maria Vianney. Isso, João Maria Vianney. Obrigado. E uma senhora chegou, né, falando para ele, né, Curardás, meu filho se jogou da ponte, meu Deus, e agora ele vai para o inferno. Né? E o santo olhou para ele e disse, minha senhora, né, falou nas minhas palavras de nordestinas, né, meu pernambuquês. Minha senhora, olhe, o tempo que seu filho teve, né, da queda da ponte até ele se estribuchar no chão, né, foi o tempo que ele poderia ter se arrependido daquilo, né, e ter, né, alcançado a salvação. Então, às vezes, a gente, né, diz, olha, essa pessoa morreu em pecado mortal, se suicidou, né, a pessoa morreu em pecado público, por exemplo, essa pessoa vai para o inferno. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né, porque o arrependimento, né, ele vai até o último suspiro da alma. E a gente sabe que a morte, ela não acontece de uma hora para outra, né, existe um funcionamento do corpo, até a alma, o corpo ele está realmente morto, existe todo um processo. A gente tem aí testemunho de pessoas que tiveram experiência de morte, né? Que viram a luz branca, né? Que se encontraram com pessoas que dão testemunho dizendo que se encontraram com Cristo e tudo mais. Né? Então é muito complicado a gente falar, julgar, né? Que uma pessoa possa ter ido para o inferno porque ela cometeu um pecado extremamente grave. Isso é importante. Né, da gente ter muito cuidado. Até o Alisson falar isso é importante para a gente terminar a nossa live, né? Explicitando aqui que o inferno é a punição
eterna da alma. E que nós cremos, né, que o pecado ele não é só aquilo que a gente vê, né? Existem atos que parecem bons e que são pecado dependendo da intenção que você faz aquilo, ou seja, a intimidade da alma com Deus na questão do pecado e do arrependimento é um mistério, né? Por isso que nós recorremos à confissão, porque às vezes nós não sabemos exatamente como é que é essa questão da contrição perfeita, a gente não pode ter completa certeza, e a gente não pode ver o que está no exterior e saber o que está no interior, né? Então, por isso que nós confiamos nos sacramentos. E uma questão importante de lembrar é que os pecados têm penas, né, eternas, têm penas temporais, né, penas que nós vamos carregar se a gente não se mortifica de forma perfeita na Terra. Nós carregamos essas penas temporais para o purgatório, né? Então, existe uma economia da questão de pecado e pena, em que a parte extrema é morrer em pecado mortal e ir para o inferno, né? E existe também a questão das penas temporais. E eu acho que talvez hoje não dê tempo, mas que a gente possa depois desdobrar essa live a respeito do inferno para a questão do purgatório. Porque se o inferno é um estado de alma, o purgatório também é um estado da alma, né? Como que isso funciona na economia aí dos sacramentos, da mortificação e da nossa participação no sacrifício de Cristo, que foi um assunto que também foi levantado aqui na live, né? Para vocês, porque a gente está falando do inferno, às vezes a gente fala, esqueceu de falar do purgatório, não é que esqueceu, né? São desdobramentos de uma doutrina, né? Porque você se arrepende, às vezes se arrepende de forma incompleta, de forma, né, que você não consegue fazer essa contrição perfeita, por isso que a igreja nos, né, ajuda, nos auxilia com os sacramentos, principalmente o sacramento da confissão, né, e da Eucaristia. E como eu comecei essa live falando que, né, o inferno tem a ver com afeto, o quanto que você ama ou você odeia a Deus, nós precisamos nos lembrar que o sacramento do amor é o sacramento da Eucaristia, né? Então, como que nós temos participado da Santa Comunhão? Qual é o nosso impulso em relação à comunhão? Se nós realmente amamos a Deus e temos buscado a Santa Missa, a confissão e a Eucaristia, né? Eu acho que essa é a percepção que a gente tem que trazer, né? Porque a gente parece que o inferno é uma coisa muito distante, é só para aqueles infiéis, aqueles vermelhos, aqueles que odeiam a Deus publicamente. Mas e a gente, né? Nós que somos católicos, que estamos na missa, será que realmente nosso coração ferve com esse fogo do amor por Deus? Ou é uma coisa fria que a gente vai porque é obrigação e tal? Então a gente precisa buscar esse fervor, esse fogo, né, do outro lado, o amor a Deus, né, e a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, eu vou pedir vocês para darem as suas considerações finais, para a gente poder encerrar essa live e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Pode começar. Eu te chamando o caso de Marcos, a live inteira. Não, obrigado, Bruna, e demais irmãos aí, Alexandre, Alisson, foi um prazer aqui conversar com vocês. Tem assunto para ficar aqui a noite inteira batendo papo, né? Foi muito bom. Eu gostaria só de deixar uma última... Hoje é dia de São Padre Pio, né? Então, pedindo a intercessão de São Padre Pio, deixar uma citação dele, que é a linha de cabeceira do meu exame de consciência, né? Que é: Jesus, que não te abandonou quando fugias dele, não te abandonará agora que quer amá-lo, né? Então, vamos também confiar, a gente está falando de inferno e tudo, mas vamos confiar também no amor de Deus por nós, na misericórdia, né? Jesus não nos abandonou quando nós éramos inimigos dele, agora que nós queremos nos aproximar, não é agora também que ele vai nos abandonar. Vamos confiar e ter fé aí no amor do Senhor por nós e buscar aí sempre aumentar esse fogo, né? Como a Bruna falou, esse amor realmente ardente aí por nosso Senhor. Amém. Alexandre? Bem, eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Que é sempre bom conversar, né? E acrescentar as nossas reflexões de vocês, né? Que são para edificação da nossa vida, das nossas almas.
E, para encerrar, eu endosso isso que o Carlos falou. Nós devemos confiar, né, na misericórdia e no julgamento divino. Deus que conhece os nossos corações, sonda os nossos corações. O inferno não é uma coisa... A gente falou aqui, né, muito sobre, né, a live sobre isso, mas a gente não é que a gente tem que viver com medo do inferno. A gente tem que viver sabendo que é o inferno. Sabendo, mas não é porque você sabe que você vai viver 24 horas por dia com medo, ou porque você cometeu um pecado que você está automaticamente condenado. Não, a graça, ela precede até a própria criação do ser humano. Deus criou o universo pela sua graça, foi um ato de graça, né? E criou todas as coisas, os seres, tal, antes do ser humano. Então a graça precede a nossa própria vida. Então nós temos que confiar nisso, né? Confiar na sabedoria de Deus e nos arrependermos verdadeiramente para nos aproximarmos da Santíssima Eucaristia da forma menos indigna possível e com a atitude correta. Qual é a atitude correta? Realmente amando a Jesus Cristo e não se aproximando porque eu quero me salvar. Amém. Eu não estou na Igreja Católica porque eu quero me salvar. Porque eu não posso me salvar. É simples assim. Eu estou por quê? Porque eu amo e quero amar cada vez mais a Jesus Cristo. Acho que eu amo pouco, infinitamente. Eu estou lendo ultimamente, né, o Carlos citou aí São Pio de Pietrelcina, né, eu estou lendo as obras, a biografia de um santo que é fundador da Ordem Passionista, que é São Paulo da Cruz. E assim como qualquer outro santo, eu estou lendo a vida dele e estou me sentindo um absoluto nada. Né? Então eu quero amar a Jesus Cristo como esses homens e mulheres amaram. Né? Então para isso que eu me aproximo da Eucaristia, né? Para isso que eu me aproximo cada vez mais dos sacramentos, né? E, enfim, o inferno a gente sabe o que é. Então, a gente confia na misericórdia divina, porque nós fomos predestinados. A nossa missão final, por assim dizer, o nosso objetivo final é o céu, que é para onde nós, é o lugar para o qual nós fomos criados, a união plena com Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No mais, assim, muito obrigado e espero ser convidado para as próximas aí. Se for, vai ser uma alegria também continuar esse bate-papo com vocês. Quero agradecer, quero agradecer pelo convite, né, de ter participado desta live, né, com vocês. Quero agradecer também, né, a todos vocês, né, por terem compartilhado essas meditações maravilhosas. E vou ser breve, né? Eu vou citar para vocês uma passagem bíblica, né, que se encontra no livro de Judas, capítulo 1, versículo 21. Né? Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então esse é o conselho do apóstolo Judas, né? Não Judas Iscariote, viu, gente? Judas Tadeu. Tá certo? Então esse é o conselho de São Judas Tadeu para todos os cristãos. Mantenham-se no amor de Deus, né? Não tem coisa melhor do que viver no amor do Senhor. Né? Então vivamos a caridade. Vivamos a caridade. Amém. 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 Então, gente, olha, eu quero agradecer muito vocês, todos que assistiram, que vão assistir essa live, que podem deixar as dúvidas nos comentários ou mandar para nós, né, aqui no apostolado também. E a gente já, né, deixa para responder as perguntas na próxima. Sobre a questão das penas temporais, por exemplo, se alguém quiser saber, né, a gente pode fazer um desdobramento aqui com o estado da alma no purgatório. E eu quero agradecer aos três, né, e pedir também que vocês rezem, né, para que essa realidade, né, do amor de Deus venha aí, né, contagiar todo mundo. E lembrando que nós temos agora também, como é que fala? Formações, escola bíblica, Alisson, é como mesmo? Está acontecendo na tarde de domingo? Vai ser nós do Apostolado Cardeal Nilma, em Pernambuco, estamos organizando, né, uma escola catequética dominical. Estamos experimentando no formato remoto, mas a tendência é começarmos no modelo presencial, como a escola dominical mesmo. Né? A gente pretende até ter revistinha, aquela coisa bem de EBD mesmo, né? Sendo que voltado para a catequese. Né? Então a gente vai ter de 9 às 10h30, vai ser pelo Google Meet gravado, aí eu vou colocar no sábado os links e como o pessoal pode fazer para entrar. Né? Porque a gente quer que as pessoas interajam. Eu pensei em fazer no YouTube, né? Mas no YouTube não dá para as pessoas interagirem falando também, né? Tirando as dúvidas. Aí achamos o Google Meet bem legal para isso.
E se você ainda não faz parte do apostolado, quer fazer parte, procure a gente aqui, entendeu? Para a gente poder crescer junto. Então, é isso, pessoal. Boa noite, bom final de semana a todos, né? E a gente vai se encontrando com as lives aqui no perfil do Instagram. Tchau, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.